dia, meninos e meninas. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Assistam os nossos vídeos e deixem o like de vocês. O tema desta manhã vai ser falando sobre o reinado de Dom Pedro I, uma cidadania limitada. Vamos falar também sobre as lutas pela independência, o reconhecimento e preço da independência e a Constituição do Império. E aí nós vamos ver que no período em que Dom Pedro I foi aclamado, coroado imperador, que foi 12 de outubro, que também era uma data comemorativa por ser seu aniversário, compareceu neste dia uma multidão de pessoas, até porque o Dom Pedro, ele era neste momento um homem bastante popular. E aí nós vamos ver que as lutas pela independência do Brasil, elas se deram porque várias províncias elas não aceitaram a independência do Brasil. Isto porque existia um grupo separatista e outro ao contrário à separação em relação a Portugal. E aí nós vamos ver como as províncias da Bahia, Piauí, Grão-Pará, Ceará, Maranhão e província cisplatina, o povo tiveram que pegar em armas para combater as tropas que eram fiéis a Portugal. Nós vamos ver, por exemplo, na Bahia, as pessoas fizeram um batalhão para lutar contra as tropas portuguesas na conhecida Batalha do Pirajá, tá? Eles batalharam, lutaram para expulsar esses portugueses que eram aliados de Portugal, e na Bahia, todo 2 de julho, eles comemoram como se fosse o dia da independência deles, tá? E aí nós vamos ver também neste período, houve também a Batalha do Genipapo no Piauí, tá? Que ocorreu na Câmara da Parnaíba, que se iniciou, e a província do Norte declarou-se favorável à independência, tá? Nesse período aqui, homens e mulheres se engajaram nesta batalha. As mulheres, por exemplo, trocavam suas joias por armas, tá? E apesar dos piauenses não conseguirem vencer as tropas do Fedier, mas eles conseguiram atrasar, tá? E aí nós vamos ver que além do Piauí, nós tivemos também no Pará. No Pará, os populares invadiram o palácio do governo, só que as autoridades nomeadas por Dom Pedro I se opuseram a essa iniciativa, reprimindo as pessoas. Pegaram 256 pessoas, lançaram no porão, só 4 delas saíram com vidas, tá? Então eles foram também duramente reprimidos nesse período. Nós tivemos, além do Pará, nós vamos ver aqui também no Maranhão com a Batalha Guaxinduba, que ela ocorreu em São Luís, tá? A independência foi aclamada pela população local, que teve apoio de uma esquadra inglesa, tá bom? Nós vamos observar que o reconhecimento também da independência, ela teve um preço, tá? O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos, também porque tiveram seus interesses. Os Estados Unidos estavam com lema nesse período, América para os americanos, que também desejava a não interferência dos europeus aqui nos Estados americanos. E isso ocorreu por volta de 1824. Depois dos Estados Unidos, nós tivemos Portugal reconhecendo a soberania do Brasil. Porém, Portugal exigiu que o Brasil pagasse 2 milhões de libras esterlinas, que era uma moeda inglesa. Então, Portugal, ela não concedeu a independência do Brasil. Eles receberam o pagamento exigido por eles. Esse dinheiro, gente, o Brasil não tinha. Então, pegaram emprestado com os ingleses nem repassaram esse dinheiro para os portugueses, porque Portugal já devia dinheiro para os ingleses, tá? Então, nós compramos a nossa independência, tá bom? Além de Portugal, a Inglaterra também reconheceu a independência do Brasil, só que somente em 1827. E ainda exigiu
Por exemplo, a renovação do Tratado de Comércio e Navegação. Aquele tratado que nós já falamos uma vez, que era aonde os produtos ingleses, eles só tinham 15% de impostos que eles pagavam aqui nos portos brasileiros, tá? Que era para eles poderem ter mercadorias mais baratas para vender aqui no nosso mercado consumidor, tá bom? Além disso, também eles exigiram a extinção do tráfico de africanos escravizados aqui no Brasil no prazo de 3 anos, o que não ocorreu, tá? Isso ocorreu muitos anos depois, a extinção do tráfico, tá? E a abolição da escravatura somente em 1888, tá? E aí nós vamos ver também que nesse período o Brasil precisava, além do reconhecimento, de uma Constituição, porque antes as nossas leis, elas eram as mesmas leis de Portugal. Independente de Portugal, o Brasil ele podia fazer as suas próprias leis. E em maio de 1823, gente, uma Assembleia Constituinte formada por deputados de várias províncias brasileiras se reuniram para fazer essa Constituição, elaborar esta Constituição para o Brasil. Só que nesta reunião, os deputados elaboraram uma Constituição onde eles limitavam os poderes do imperador. E Dom Pedro I não gostou, e aí ele dissolveu esta Câmara de Deputados. E o que ele fez? Reuniu cerca de 10 pessoas, deu prazo de 40 dias para que eles elaborassem essa Constituição para o Brasil. E nessa Constituição elaborada e ortogada pelo Dom Pedro I, era uma Constituição que adotava a monarquia hereditária, que era o poder passado de pai para filho, ele seria herdado. Tá? Além disso, eles criavam também, nessa Constituição, 4 poderes, tá? E quais são esses poderes que foram adotados? Poder executivo, legislativo, judiciário e moderador, tá? Esses poderes executivo, legislativo e judiciário, gente, já era defendido pelo Montesquieu lá no período do Iluminismo, tá? Só que no Brasil criaram um 4º poder, que era o poder moderador, tá? E nós vamos ver mais adiante o que significava esse poder moderador. E aí nós vamos ver que o poder executivo, gente, ele é exercido pelo imperador e seus ministros, e sua função era administrar o país, tá? O poder legislativo, exercido pelos deputados e senadores, a função era elaborar, discutir e aprovar as leis, tá? Os deputados tinham um cargo com um período de 4 anos e os senadores era vitalício. Uma vez eleito, seria para o resto da vida, tá? E aí nós temos o poder judiciário, que esse judiciário é exercido por tribunais e juízes. Sua função era aplicar as leis. Os magistrados do Supremo Tribunal eram nomeados pelo imperador. Ainda hoje, os magistrados do Supremo Tribunal, eles são nomeados ou indicados pelo presidente da República. Tá? E aí o 4º poder foi o poder moderador, que esse era exercido exclusivamente pelo imperador, que podia nomear, demitir livremente os ministros e os presidentes das províncias. O que eram esses presidentes? Equivale hoje ao governador do estado. Tinha o poder executivo e o poder moderador, que era exercido pela mesma pessoa, o imperador. Então, ele tinha plenos poderes nas mãos, tá? Bom, nós vamos ver também, gente, que nesses poderes aqui, o poder moderador, ele também poderia até interferir nas decisões judiciárias, tá? Por exemplo, um réu que foi condenado, o imperador, com o poder moderador, poderia revogar essa sentença, tá bom? Bom, gente, por hoje é só. E
Logo após 15 minutos, eu estarei no grupo para tratarmos da nossa atividade, tá bom? O mais, eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês e até a próxima aula. Tchau!